Boa noite. Aumenta o som, ajusta a cadeira e prepara o estômago, porque o que você vai ver hoje não é política de gabinete, é guerra de sobrevivência no lamaçal do poder. Sabe aquele momento em que o castelo de cartas começa a balançar e todo mundo corre para tentar segurar as paredes? Pois bem, Brasília entrou em combustão. O motivo? Um suposto áudio que teria saído do celular do senador Flávio Bolsonaro diretamente para os ouvidos de Marco Aurélio Vorcaro. Se você achava que já tinha visto de tudo nessa novela de influências e bastidores, respira fundo. O que está acontecendo agora é uma ofensiva coordenada, uma verdadeira carga de cavalaria dos governistas para tentar transformar esse estalo num incêndio incontrolável. Eles sentiram o cheiro de sangue no ar. E enquanto você tenta entender quem é quem nesse tabuleiro, o sistema já acionou o modo de destruição total. É o Alerta Notícias, trazendo para você a verdade nua, crua e extremamente ácida sobre como o medo mudou de lado. Para entender essa ofensiva, você precisa primeiro entender o tamanho do estrondo. Esse suposto áudio não é apenas uma conversa. Para os governistas, ele é o santo grau da incriminação. Eles não querem apenas investigar. Eles querem o linchamento público imediato. A rapidez com que a base aliada de Lula se mobilizou é de deixar qualquer um tonto. Pedidos de cassação, convocações para depoimentos e notas de repúdio brotaram no Congresso como cogumelos após a chuva. Mas por que tanta pressa? A acidez da realidade é que o governo precisa desesperadamente de uma cortina de fumaça. Com a economia patinando e a popularidade de Lula em queda livre, esse áudio de Flávio para Vorcaro caiu como um presente dos céus. Ou melhor, das profundezas de Brasília, para desviar o foco de quem realmente está pagando a conta no final do mês. É a política do entretenimento jurídico sendo usada para mascarar o fracasso administrativo. O que os grandes portais tentam pintar como busca pela transparência, o Alerta Notícias escancara como puro oportunismo barato. A bancada governista, liderada por figuras que até ontem falavam em pacificação, agora espuma de ódio diante de qualquer microfone. Eles sabem que atingir Flávio Bolsonaro é atingir o coração do espólio político do ex-presidente. É uma jogada ensaiada. Eles usam o suposto áudio para alimentar a narrativa de que existe uma rede paralela de influência, enquanto ignoram olimpicamente as próprias redes que sustentam o atual governo. A hipocrisia é tão espessa que dá para cortar com uma faca. Onde estava essa fúria investigativa quando os áudios e escândalos envolviam o alto escalão do PT? Pois é, o rigor da lei em Brasília parece ter um GPS que só aponta para um lado da bússola política. A estratégia dessa ofensiva é o que chamamos de moedor de carne. Eles não esperam a perícia, eles não esperam o contraditório. Eles jogam o áudio no ventilador e esperam que a opinião pública faça o resto. E quem é Vorcaro nessa história? No roteiro dos governistas, ele é o vilão perfeito. O elo entre o poder e o dinheiro que eles tanto amam odiar, a menos que o dinheiro esteja no bolso deles, claro. A ofensiva busca criar uma conexão direta entre o gabinete do senador e operações que ninguém ainda provou, mas que servem perfeitamente para alimentar as manchetes de amanhã. É a justiça sendo feita via manchete de jornal, enquanto o devido processo legal é jogado no lixo da conveniência política. E o medo de Lula nisso tudo? O medo é que o contra-ataque venha forte, porque quem tem teto de vidro em Brasília deveria evitar de jogar pedras com tanta empolgação. Mas preste atenção na ironia mais ácida desse espetáculo. Enquanto os governistas gritam por ética, os bastidores mostram uma realidade muito mais cínica. Essa ofensiva é também um sinal de fraqueza. Quando um governo precisa se apoiar num suposto áudio de um senador da oposição para tentar manter sua base unida, é porque a coisa está feia. Eles estão tentando usar Flávio Bolsonaro como o novo vilão da semana para ver se o brasileiro esquece o preço da gasolina e o aumento dos impostos.
É uma tática velha, mas que ainda encontra eco naqueles que preferem o circo ao pão. O suposto áudio para Vorcaro virou o oxigênio de um governo que está morrendo sufocado na própria incompetência. Eles atacam porque não têm o que entregar. E o ataque é a melhor defesa para quem não tem resultados para mostrar. A pergunta que fica ecoando nos corredores acarpetados do Congresso é: e se o áudio não for o que eles dizem? E se a montanha parir um rato? Os governistas não estão preocupados com isso. O objetivo não é a verdade, é o desgaste. Eles querem sangrar a família Bolsonaro até 2026. E cada suposta prova é munição nesse fuzilamento político. A acidez de tudo isso é ver que o Brasil virou um país onde o suposto tem mais valor que o fato. Flávio Bolsonaro, por sua vez, assiste a tudo isso, sabendo que, no jogo de Brasília, hoje você é o caçador, amanhã é a caça. Se houve áudio, se houve conversa com Vorcaro, a justiça que decida. Mas a pressa dos governistas em condenar antes do juiz apitar o início da partida mostra que a sede deles é de poder e não de justiça. Enquanto você assiste a esse vídeo, o exército de influenciadores e robôs do governo já está a todo vapor, espalhando recortes e interpretações maldosas sobre o tal áudio. É a guerra da narrativa sendo vencida no grito, enquanto a verdade tenta calçar os sapatos. Lula sabe que essa é a chance de ouro para tentar implodir a oposição de dentro para fora, criando desconfiança entre os aliados do capitão. Mas o tiro pode sair pela culatra. O povo brasileiro já está cansado de escândalos seletivos e de ofensivas que só acontecem quando convém ao rei. A ofensiva Vorcaro pode acabar se tornando o símbolo do desespero de um grupo que sente que o tempo está acabando e a máscara está caindo. O Alerta Notícias termina aqui, com o gosto amargo de ver a nossa política transformada numa briga de quinta categoria, onde o que vale é quem grita mais alto sobre um áudio que ninguém ainda sabe se é real ou se é só mais uma peça desse teatro de sombras. Amanhã tem mais, se o sistema permitir e se a dosimetria da vingança não nos calar antes. Mas fiquem espertos. Em Brasília, quando a esmola é muita, até o santo desconfia do áudio. Boa noite e tente não se perder entre o que eles dizem e o que eles realmente fazem. A verdade está lá fora, mas aqui dentro o que impera é o medo travestido de coragem parlamentar.